O título da mensagem desta hora é A Importância do Ensino Bíblico. Queremos dizer que o propósito de Deus para nós é que nós, depois de salvos pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Entretanto, prevalece em alguns meios evangélicos o ensino segundo o qual não importa o que a pessoa creia, uma vez que seja sincera naquilo que crê, e porque se tem dado muito pouco valor ao ensino da palavra de Deus, as seitas estão crescendo com membros das igrejas evangélicas. Ocorre, num sentido figurado, o que denunciou o profeta Ageu ao povo dos seus dias, afirmando que o povo estava semeando muito, mas recolhendo pouco, e o pouco que recolhiam ainda estava ajuntando em saco furado. Ora, quem não sabe, saco furado a pessoa coloca por cima e sai por baixo. Não acumula nada. Essa foi a linguagem de Ageu. Há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários ou bíblicos, como também dispensá-los completamente como sendo desnecessários e inúteis. Imagine só alguém dizer: não quero ler Bíblia, porque a letra mata. Ora, que interpretação capciosa que alguém encontrou para ter preguiça de ler Bíblia, de estudar a Bíblia. A letra mata. Isso não tem cabimento. O que o apóstolo se referia em 2 Coríntios 3 e 6 é a letra do mandamento da lei, do decálogo, a lei escrita em pedras. Esta, não obedecida, causava morte no infrator. Então, esta lei foi deixada de lado, porque tinha um tempo temporal, tinha um tempo pequeno para ser usada, e agora então a pessoa fica na ignorância da Bíblia Sagrada, interpretando incorretamente esse texto da Bíblia Sagrada. E mais um exemplo que queremos apresentar: quase todas as igrejas evangélicas creem, por exemplo, como doutrina fundamental, e na verdade o é, a doutrina da Trindade. Todos os credos evangélicos apresentam: creem em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas constituem um só Deus, o mesmo em natureza, iguais em poder e glória. E aí citam os textos bíblicos. Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, poucas pessoas têm conhecimento para poder expor, fazer uma defesa da fé com relação à pessoa de Cristo, sua deidade absoluta, como lemos em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, indica a sua eternidade, o Verbo estava com Deus, indica a sua distinção de pessoas, e o Verbo era Deus, mostrando que a natureza divina de Jesus era a mesma natureza divina do Pai. E aí prossegue dizendo: tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então aí está mostrando que Jesus possui natureza igual à natureza divina, embora seja uma pessoa distinta. E essa pessoa, então, não sabe explicar a doutrina da Trindade, embora creia, e às vezes encontra com pessoas de posição contrária e não sabe fazer a sua defesa da fé. Nós temos um grande escritor americano, D.C. Hodge, que disse assim, que ninguém creia
que erro doutrinário seja um mal de pouca importância. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como da falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência e uma venda para os olhos. Então uma pessoa fica 5, 10 anos numa igreja, não conhece nada da Bíblia. É uma tragédia que nós dizemos, uma tragédia espiritual de inúmeros crentes, é que não atentam para isso. Podemos pagar muito caro por uma só ignorância espiritual. A que situação se pode chegar quando falta o conhecimento dos ensinos fundamentais da Bíblia? Vamos citar um exemplo, não de alguém que errou porque não conhecia a Bíblia, mas apenas um exemplo tirado da vida comum, para servir de exemplo nesse caso de pessoas não conhecerem as doutrinas bíblicas e não fazerem caso. Talvez você já tenha lido despercebidamente no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 39 a 40, onde havia um rancho de profetas. Eram pessoas pobres que se reuniam ali, vivendo sempre em oração e conhecendo a Bíblia através do profeta. E aquelas pessoas, às vezes, ficavam sem alimentos. E numa das ocasiões, então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo. Então estava o caldo sendo preparado e aquela planta, então, aquela erva serviria para dar gosto ao que eles estavam fazendo, que nós chamamos hoje de sopa. Porque não as conheciam, quer dizer, a ignorância daquelas pessoas em colher aquela erva, aquela planta, levou a um perigo de morte. Então assim deram de comer para os homens que estavam aguardando com muita fome. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, ou bebendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Aí está um problema muito sério que pode ser empregado no campo também da importância da doutrina bíblica. E nós encontramos muitas exortações, mormente do apóstolo Paulo, para que haja conhecimento da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito: procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Repetindo o texto que eu havia começado, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que bom ser orientado por um pastor, por uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia e que nos oferece segurança no que a Bíblia diz para nós. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, todas as citações são do apóstolo Paulo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que coisa absurda que pode acontecer e está acontecendo em nossos dias. Outro texto do apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dais por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade
e sinceridade. E ainda no capítulo 13 de Hebreus, versículo 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então aqui está uma observação, um aviso muito solene de Paulo, ou do escritor do livro de Hebreus, que alguns pensam ser Paulo ou outra pessoa. Não se deixe levar por doutrinas várias e estranhas. E essas doutrinas estão pululando em rádios, em televisões, em programas que às vezes a pessoa não sabe discernir e porque não tem entendimento mais claro, vai absorvendo esse ensino como se fosse bíblico. Então, queremos dizer que o conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro, uma das atividades prediletas do diabo é subtrair a palavra de Deus. E em Mateus capítulo 13, versículo 19, Jesus ilustra na parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Pessoa não sabe discernir o que ouve e pode ser enganado. E Jesus disse para seus ouvintes em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, a que nos referimos sistematicamente em vários livros do Novo Testamento, na sua carta aos Gálatas, ele sofre uma situação que o deixou profundamente triste. E essa expressão de tristeza, de decepção, ele revela no capítulo 1, versículos 6 a 9 desse livro, desta carta dele aos Gálatas. Ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha que situação. Os cristãos orientados pelo apóstolo Paulo se deixaram levar por visitantes judaizantes e começaram a crer noutro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E hoje nós temos, entre as seitas em atividade em algumas partes do mundo, os mormons que anunciam uma mensagem de um anjo chamado, um anjo que veio trazer para ele conhecimento da existência, chamado Moroni, que veio trazer para ele a indicação de um local onde havia o livro de Mórmon, em placas escritas em egípcio antigo, e que foram traduzidas mediante um par de óculos que ele encontrou dentro dessa arca, ou desse baú, e aí surgiu este livro que hoje é conhecido como o livro de Mórmon. É um outro evangelho, está na capa de frente, um outro testemunho de Jesus Cristo. Aliás, um outro testamento de Jesus Cristo. Então, temos o cuidado para não cair nesses erros que podemos estar
sujeitos, mas que mantenhamos o ensino que temos recebido da parte de Deus. Neste programa, e como sempre fazemos, procuramos admoestar nossos ouvintes naquilo que é possível, para que possam ter segurança naquilo que creem. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. Seja um estudioso da Bíblia Sagrada, da Bíblia